Boa noite a todos. É um prazer estar novamente nessa quarta-feira, conversando, proseando um pouco de política, falando sobre as interações que nós temos que fazer. Eu lembro que o deputado Toninho, ano passado, conversou um pouco sobre as questões da neurolinguística, de como é da formação da pessoa, da criança, nessa questão da neurolinguística. E o Rodrigo Berté vai engrandecer hoje, nos trazendo informações que são importantes para nós sabermos como nós vamos estar indo até as pessoas e como nós vamos nos comunicar e para que elas entendam isso. Eu vou dar um exemplo, até que eu estava conversando com um coordenador político que coordena várias campanhas e o cara estava perguntando para ele, um prefeito na reeleição, o porquê que ele tinha feito um monte de asfalto e aquele asfalto não estava nas pesquisas influenciando em índice para ele. E ele explicou porque pelo simples motivo. As pessoas, quando você faz o asfalto, elas vão ficar satisfeitas de qualquer jeito. Mas se não é o que ela está precisando, não é o que ela está querendo, ela não vai ficar totalmente satisfeita. Ele deu como exemplo. Se você vai numa... Isso qualquer um de nós foi, que saiu à noite que você queria comer tal chocolate, você foi atrás e você não achou aquele chocolate que você queria, achou outro. Você vai até matar à vontade, mas satisfeito você não vai ficar porque você não comeu aquilo que você queria. Então é mais ou menos isso. E isso mais ou menos que o Rodrigo Berté vai estar conversando conosco, claro, muito mais ampliado do que disso que eu estou falando. E agora eu quero aproveitar que não é sempre que nós vamos ter a presença, ele que é nosso líder maior do partido, aí, deputado federal, coordenador da bancada, e que tem entregue vários equipamentos e recursos para o Paraná todo, na área da saúde e tudo mais. Então, deputado Toninho, pode usar da palavra. Bom, boa noite a todos. Para nós é uma alegria ver o nosso partido da forma com que a gente se relaciona. Eu acho isso é muito importante. Falar de relacionamento, quando a gente olha e vê as pessoas que estão participando nesse momento, nos deixa muito feliz, porque essa, sem dúvida alguma, é a motivação pelo qual nós fazemos política. Todos sabem, eu sempre falo que o qual a gente está na política é para construir relacionamento, amizade, e fazer até o nosso trabalho. Esse é o motivo pelo qual a gente entra na política, é fazer as coisas para os outros, né? E isso é muito gratificante quando nós, assim, a gente vê conversando um com o outro, vê essa relação de amizade que existe entre nós. Que se isso não acontecesse, se fosse só uma relação política, partidária, né, o PROS não seria o que é hoje. Hoje nós somos uma família PROS mesmo. Vocês olhem, avaliem, vejam aonde a gente vai. Tivemos lá falando com a Adriana agora, lá em Sapopema, né, visitamos lá a minha grande amiga Vera. Então a gente há anos constrói relacionamento e amizade. E isso vai transformando, vai mudando, né, o nosso partido. E hoje o partido do PROS é um partido no estado do Paraná dos mais bem organizados, com lideranças importantes, né? E isso nos deixa felizes. Só uma coisa que o Alisson falou e eu tenho que daqui a pouco alertar vocês, cuidado, que se vocês for comer um chocolate e comer outro e poder gostar do outro, não vai querer trocar o chocolate, tá certo? Não é bom você trocar o chocolate, porque às vezes o outro pode ser mais gostoso que aquele que está acostumado. Mas é só uma brincadeira com vocês. É a liberdade que a gente tem de brincar com todos vocês. Então, lá em Cascavel, eu vi lá, né, o Tanajura também está participando, o Telêmaco Boba, enfim, vários municípios participando. Nós temos hoje, eu acho, mais de 40 pessoas participando desse momento, né? Isso demonstra realmente o comprometimento de vocês todos. Nosso trabalho tem sido, e está vindo agora num momento importante, né? São quase 400 equipamentos que vão ser entregues até julho, de um trabalho da bancada do Paraná, e eu quero que toda a vida que vocês estiverem se relacionando e com alguém de outro partido, não esqueça que todos os deputados federais estão trabalhando muito pelo estado do Paraná. É importante a gente não
criar atrito entre deputados. Não há necessidade. Hoje, a minha relação com os outros deputados é muito boa por causa disso, a valorização. Hoje, quando entregaram os equipamentos lá em Campina Grande, eu vi o Arthur falando do governador, da parceria com o governador, da parceria da bancada, o Sete falando. Isso é muito importante. Não adianta que nós sozinhos nós não fazemos nada. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. A bancada do Paraná está construindo esse grande projeto do Paraná com a prefeitura, porque é um trabalho de conjunto. Vários recursos da saúde vieram para o Paraná, hoje mais recursos vieram para os hospitais, né? Foi publicado, mandei a Cátia publicar também, de um trabalho de todos os deputados do Brasil, todos os deputados federais, porque se vocês avaliarem, as ajudas que estão vindo para o Estado foi, vamos dizer assim, planejado e votado pelos deputados federais. Só para vocês entenderem, ajuda ao povo pobre foi para nós votarmos R$200 por família. Nós colocamos 600 a 1.200. Foi a Câmara Federal, é um trabalho dos deputados. A valorização dessa casa, que é tão importante na democracia, porque nós não estamos lá para fazer o que o presidente quer que seja feito. Nós estamos lá para julgar o que o presidente... Se for algo que seja aquilo que a gente acha que é correto, a gente vota. Se não, a gente muda, a gente altera. Nós é que queremos ajuda para os estados e municípios. E é do PROS, inclusive, a emenda para ajudar os municípios, porque no início era só os estados. Então, esse é o trabalho nosso em Brasília, é um trabalho que está sendo feito e tem muita guerra lá, minha gente, não é fácil não. Então, porque lá nós somos deputados que tem o Brasil inteiro, então tem os interesses das regiões também. Então, nós temos que defender o nosso estado e cada deputado defende o seu estado, mas no fundo nós defendemos o interesse do nosso país. Então, é bom cada um saber disso. Já veio para cá, logo no início de abril, 451 milhões para enfrentamento do coronavírus, né? Já foi pago aos municípios, aqui para a Fazenda, enfim, para todos os municípios do Paraná foi pago, né? Depois veio mais uma ajuda, né? Que também para auxílio, que também foi publicado, e valores importantes para os municípios, né? E agora para as casas, para os hospitais esqueci o nome agora. São hospitais que trabalham, esqueci o nome. São os hospitais que atendem, que pessoas constroem, administram, né? São e também os filantrópicos. Estão recebendo recursos também. É todo um trabalho que a gente está trazendo. Agora, nós estamos tentando construir um projeto do PROS para atender aquelas pessoas que fazem transporte carros e não estão podendo pagar. Então, é um projeto que nós queremos colocar, se a gente conseguir, porque não é fácil você aprovar um projeto lá em Brasília, mas para que eles estão devendo para o consórcio, estão devendo para alguma financeira, que eles possam ter um prazo para pagar. Por que isso? Porque nós sabemos que tá todos parados, não estão trabalhando, as contas estão vindo para eles pagar. Então, essa é a nossa função. Eu só estou falando isso porque, às vezes, as pessoas não sabem a função de um deputado. E, às vezes, criticam quando o deputado não aprova algo que o presidente mandou para nós. Se a gente estiver lá para aprovar tudo que o presidente manda, não precisamos estar lá. Aí, para que nós somos pagos? Nós somos pagos para estudar, para avaliar, para avalizar e votar aquilo que realmente é o melhor para o nosso país. Então, eu acho que a bancada do Paraná está fazendo um excelente trabalho, os senadores, os deputados federais do Brasil inteiro. Nesse momento, nós estamos votando quase tudo por acordo, minha gente. É muito difícil isso acontecer. Significa que, inclusive, os partidos de oposição, por mais que façam a sua crítica, eles sabem que é melhor para o Brasil, estão apoiando aquilo que é importante para que a gente vença essa grande crise que o Brasil está passando, tá certo? Só desculpa, Bertel, peguei um pouco do teu tempo, mas como o pessoal agora só vai dormir mesmo, dá para escutar até mais tarde. Mas agora só queria dar mais uma informação. Garotinho, através do PROS, entramos com um pedido lá no TSE e a resposta é: a eleição vai acontecer em outubro, a não ser que
não haja possibilidade de acontecer, possivelmente possa ser em 30 de novembro ou início de dezembro. Só para vocês entenderem, a eleição será esse ano, tá certo? É mais uma situação que nós temos que levar a sério. As reuniões nós temos que fazer, cada município fazer as reuniões com os candidatos, com as lideranças, através de videoconferência. Esse que nós estamos fazendo hoje é o futuro nosso, minha gente. Nós vamos viver disso aqui agora. Nós estamos acostumando, nós estamos aprendendo, né? Quem sabe eu não sabia nem entrar, o Ask veio aqui e colocou no meu telefone. Mas já aprendi, né? Agora já estou craque. Então é isso aí, minha gente. Se eu com 70 anos aprendi, vocês que são bem novos, vocês aprendem muito mais fácil. E essa é a ferramenta do futuro para fazer política. Vamos montar grupos, vamos fazer reuniões, não vamos parar nesse tempo de coronavírus, porque nós temos instrumentos da tecnologia que nos permite manter o nosso grupo forte. Nós estávamos conversando com as enfermeiras e a bancada também federal e os deputados alteraram também que não queriam colocar todos os enfermeiros na questão da alteração da lei. Né? É só para você saber, isso é um dos problemas que a gente tem que debater. Lá em Brasília, chegou para nós que só os enfermeiros que estiveram trabalhando lá na ponta queriam receber ajuda, né? uma ajuda maior. E nós entendemos por quê. Se todos estão trabalhando, enfermeiro é enfermeiro. E nós colocamos outros professores também, nós colocamos, para que o reajuste o ano que vem, né? Porque o governo, nós aprovamos uma lei onde não proibia reajustes para nenhum setor do serviço público, nenhum servidor público. Mas o Paulo Guedes e o presidente, possivelmente, o presidente falou que vai vetar. Espero que não vete, porque é um absurdo, né? Enfermeiros que estão lá na ponta, professores que já não ganham muito, não ter reajuste o ano que vem. Então, nós temos que fazer, essa é a nossa função. Nós alteramos, né? E foi para o Senado acatou a nossa alteração, foi para o presidente e agora o presidente ouviu uma conversa dele que ele vai vetar a pedido do Guedes. Então, veja bem, se ele vetar, para mim é um erro gravíssimo, né? Sem dúvida alguma, tá ok? Mas nós estamos lá para defender, sim, a classe, principalmente professores e pessoal da saúde, nós temos que defender, porque veja o que está passando hoje, né? Os servidores da saúde. É muito difícil o que eles estão fazendo lá. São realmente os heróis, né, que defendem a nossa vida, assim como a segurança. Também colocamos, né, o pessoal da segurança também com a possibilidade de ter reajuste. Vamos ver se o presidente não veta, que é o melhor para o nosso país. Beleza. Obrigado pela participação, deputado. Acho que essas informações, Rodrigo, desculpa por estender um pouquinho para iniciar a palestra, mas são informações importantes, acho que para os nossos companheiros e colegas e companheiras e colegas de partido, para nós podermos estarmos nos ambientando e sabendo essas informações que estão acontecendo, essas votações que todo dia ocorrem. Eu acompanho as votações do deputado Toninho, às vezes eles começam de manhã, vão até meia-noite, roda à noite, porque o Brasil está precisando, né? Uma das nossas guerreiras quer usar a palavra rapidinho, a Jo, a Dani, alguém representando as mulheres? Eu quero, por favor, só antes, só dar algumas orientações de ordem prática. Renato, por exemplo, né, se por acaso colocar no apresentar a tela, é só clicar ali no parar a apresentação que volta ao normal, tá? Tanto o deputado quanto o Alisson são duas pessoas que fazem uma política do bem e uma política para o povo. Isso eu acho que é notável. Toda vez que a gente fala no nome de vocês, a gente percebe que as pessoas realmente têm isso muito forte, enraizado nelas, o quão vocês são bons e o quão vocês pensam nas pessoas. Eu acho que todos nós do partido temos a obrigação de manter e seguir esse exemplo. Então, eu parabenizo ao deputado, é importante sempre que o senhor fale, as pessoas gostam de ouvi-los, né?
Com relação à neurociência, trazendo um pouquinho para a minha área, dentro da educação, ela é muito importante porque ela consegue explicar a forma como as crianças pensam diante de algumas situações. E eu acho que é nesse ponto que o Berté vai tocar conosco também. Então, boa noite às meninas, boa noite aos rapazes, que tenhamos uma excelente videoconferência. Eu acho que o que a gente tem feito dentro do partido é extremamente importante, que mesmo em isolamento, cada um na sua casa, a gente tem feito aperfeiçoamento, temos trazido conhecimento e discutido política de uma forma bacana. Então, parabéns ao Alisson, eu acho que todas as quartas-feiras têm sido bastante importantes para todos. Então, uma excelente reunião. Berté, com você. Ou a Jô, se quiser dar um oi também, Jô. Ela vai falar só, viva o Coxa! Aí eu muto o microfone dela. Então, viva o Coxa! Com vocês. Então, vamos começar então, Berté. Está contigo a palavra, então. Tá, ok. Eu primeiro quero agradecer a todos vocês, em especial ao deputado Toninho, principalmente pelas realizações essa semana que a gente tem acompanhado ele na Fazenda Rio Grande, em Mandirituba, e outros municípios aí, fazendo um papel muito importante, né, principalmente para a sociedade. Agradecer o Alisson, né, pelo convite, a Dani, a Jô, por terem me convidado. Esse tema que eu vou tratar com vocês é um tema que faz parte dos meus estudos atuais. Atualmente, chegando aos meus meios séculos, o deputado está nos 70, né, eu estou chegando nos 50, eu ainda estou estudando. Só para dizer para o Berté que ele está na idade certa. Eu, com 50 anos, me elegi prefeito da Fazenda Rio Grande na minha primeira eleição. Então, você, a primeira eleição, com 50 anos, seja bem-vindo na política como vereador da nossa cidade. Opa, obrigado. Oremos, viu? Oremos. Então, assim, ó, e aí, nesses últimos anos, eu resolvi aprofundar estudos na neurociência. Comecei em 2019, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. Sou aluno do pós-doutorado em neurociências degenerativas, aonde eu estudo o cérebro fazendo ressonância magnética nos cérebros, né, de pessoas que já foram a óbito, para entender os mecanismos da neurociência e para entender o comportamento humano. Então, no nosso debate hoje, nós vamos tratar de uma área muito importante. Entender, né, as necessidades que envolvem o conhecimento humano, para que a gente entenda o comportamento humano. A base fundamental é entender o comportamento humano. E entender como funciona o cérebro. Hoje nós temos um cérebro, vou usar uma metáfora agora. Nós temos um cérebro que é uma Ferrari e nós usamos ele como um Fusquinha. Então nós temos uma capacidade muito grande de utilizar o cérebro de uma forma melhor, prolongar a vida. Eu sempre digo, se nós aprendermos a potencializar o cérebro, nós vamos viver mais. Todo mundo quer viver mais. Ninguém quer dizer, eu vou passar dos 80, 90, tá bom. Pergunta para uma pessoa que chegou nessa idade e diz, bom, daqui para frente você não quer mais nada? Não, pelo contrário. Prolongar a sua existência. Todo mundo quer prolongar a vida. E o ciclo vital, que ele é muito importante nesse cenário, é o nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Nós não fugimos dessas 5 etapas do ciclo de vida. Isso é muito importante. E mais importante ainda é esse momento que nós vivemos hoje em relação às atividades do PROS Paraná, fazendo videoconferência, debatendo e buscando nas videoconferências, parabéns ao Alisson, a Dani, a Jô, um alicerce de conhecimento. Porque sem o conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Esqueçam. Se nós não tivermos o conhecimento com profundidade, nós não temos mais espaço em lugar nenhum. O conhecimento superficial, a sociedade não quer mais saber do conhecimento superficial. A sociedade quer conhecimento com profundidade. Aí você vai ser ouvido, aí as pessoas vão parar para ouvir você, aí você vai começar a demonstrar até onde você pode chegar. E é importante que o conhecimento ele melhore a qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Vamos entender. O que é qualidade de vida para o Berté é diferente do que é qualidade de vida para a Dani, que é diferente do que é qualidade de vida para o Tiago. Então nós temos que respeitar a qualidade de vida das pessoas, aquilo que elas escolheram como qualidade de vida. Por quê? Porque o ser humano, além de ele ter o cérebro como uma fonte inesgotável de conhecimento, o ser humano, ele se apropria principalmente de uma das bases fundamentais,
quer se apropriar do que aconteceu na infância e reproduzir o que aconteceu na infância na fase adulta. Por exemplo, eu trabalho muito com processos de violência doméstica e familiar. Você percebe, muitas vezes, que aquele indivíduo que agrediu aquela mulher, ele teve uma infância de agressão. Ele via o pai dele agredir a mãe dele como uma coisa natural. Então ele chegou na fase adulta e ele começa a reproduzir a infância dele, que é algo que tem que ser trabalhado pela neurociência, que é uma diferença muito grande entre a neurociência e a psicologia. A psicologia, ela estuda o comportamento. A neurociência, ela vai atrás do comportamento. O que tem atrás do comportamento? E mais um detalhe importante para todos vocês. A ciência admitiu, Harvard admitiu, nos últimos anos, de que também nós temos influência da ancestralidade. Não é somente o indivíduo tem a herança hereditária genética, que são as doenças que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Mas no aspecto de personalidade, de formação do caráter, lembrem-se, personalidade vem do latim, chamado persona, que significa formação do caráter. Pode ter registro de ancestralidade e influência ancestral. Então, você reproduz a infância, mas você tem influência ancestral. Então, isso é muito importante para que as pessoas entendam o comportamento social. Porque algumas pessoas, quando você toca em determinados pontos, né? Eu uso assim, toca, é como se fosse tocar numa ferida, a pessoa sente a dor. Por quê? Porque ela está reproduzindo alguma coisa que aconteceu com ela. Então é muito importante, eu sempre digo para todas as pessoas que trabalham comigo, respeitar em primeiro lugar a individualidade de cada um. Respeito a questão individual. Respeitar aquilo que as pessoas são, aquilo que elas escolheram como forma de vida. Isso é o primeiro lugar para você se dar bem na sociedade, respeitar a individualidade e não tecer críticas e julgamento. Quem julga é o juiz, não somos nós. Nós não temos capacidade de julgar. Tanto é que numa das obras que eu estou escrevendo esse ano, o título da obra chama-se Quem Sou Eu para Te Julgar? São 10 depoimentos de pessoas que cometeram diversos problemas na sociedade, inclusive pessoas que estão em regime de reclusão hoje, e aí eu busco a história dessa pessoa e dentro da neurociência eu procuro identificar o que levou essa pessoa a cometer isso, o que levou a pessoa a fazer aquilo. Isso se trata de comportamento. Então, no momento que eu entendo o comportamento, no momento que eu entendo as ferramentas que existem que envolvem o comportamento do ser humano, eu passo a entender melhor como que a sociedade se comporta quando você faz uma reflexão ou quando você fala. Algumas vezes, quando eu dou palestra, tem palavras que eu coloco na palestra que as pessoas se paralisam. Isso a gente aprende com a neurociência. Não adianta eu chegar em um ambiente e falar blá, 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 blá. O povo está cheio de blá, 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 blá. As pessoas querem ouvir algo que faça com que elas saiam daquele espaço melhor do que elas chegaram. Isso é importante. Eu tenho que ir para um ambiente e quando eu voltar para casa, eu tenho que voltar melhor do que eu fui. Por exemplo, se vocês não voltarem para casa hoje melhores, com o que o deputado Toninho falou, do que o Alisson falou, que a Dani falou, do que eu falei, nós não atingimos o nosso objetivo. Vocês têm que hoje voltar para casa melhor do que vocês vieram nessa videoconferência. Mas vamos adiante. Para conhecer o cérebro é muito importante. Parece que eu tenho uma meia hora, um pouquinho mais, né, Dani? Para entender o cérebro, nós temos que entender um pouquinho como é que o cérebro funciona. Então é assim, nós temos o lobo. Eu estou olhando para mim, que agora eu estou projetado lá, né? O lobo direito, o lobo esquerdo e o lobo central. Essa região central do cérebro, apesar de nós estarmos na segunda década do século XXI, ano 2020, é a área menos conhecida da ciência. É a área que tem uma interrogação muito grande. A ciência busca, os neurocientistas, os médicos, todos estão tentando entender qual a função do lobo central, que é a área menos conhecida da ciência. Porém, nós temos discutidos nas ressonâncias magnéticas de pessoas que tiveram Alzheimer, Parkinson, ou tiveram um acidente vascular cerebral, um AVC, e paralisaram um lado. O que acontece? Quando o indivíduo tem um AVC, a área paralisada do cérebro, ela não se recompõe mais. Aquela área está neutralizada.
mas por movimentos repetitivos, porque daí quando a pessoa tem um AVC, ela vai para fisioterapia, para fazer movimentos repetitivos. Vai lá, faz exercício, tal, tal. Aí o cérebro tem capacidade de readaptação em outra área. Só que a outra área de readaptação, a ciência ainda não consegue definir se a área de readaptação pode ser no lobo central, porque a área lesionada ela não funciona nunca mais. O cérebro que tem uma área lesionada, houve uma lesão, não funciona mais, mas se readapta. Olha que coisa incrível. Isso é extraordinário. Nós temos capacidade de readaptação por doenças degenerativas. E nós, quando chegarmos a uma certa idade, nós vamos caminhar para um processo desse. Agora, se eu tiver capacidade de potencializar, eu posso diluir esse processo. Mas, vamos seguir adiante então. Quais as necessidades que motivam o ser humano? Por exemplo, eu, semana passada, falei o seguinte, poxa vida, por que eu não posso ser vereador em Fazenda Rio Grande? Gente, eu não estou fazendo campanha agora, tá? Por que eu não posso ser vereador? Aí eu falei, eu vou chamar o Alisson, eu preciso conversar com o Alisson. Sem eu conversar com o Alisson, eu não vou tomar essa decisão. Eu pensei o seguinte, eu estou numa fase que eu tenho que contribuir. Eu não posso que a cidade já me deu. Fazenda Rio Grande já me deu um monte de coisa. Fazenda Rio Grande me deu o que eu sou hoje. Fazenda Rio Grande me deu capacidade de eu fazer o 3º pós-doutorado numa das maiores faculdades de medicina do Brasil. A Fazenda Rio Grande me deu essa oportunidade. Lógico, com o meu trabalho, mas me deu essa oportunidade. Então eu tenho que ter capacidade de contribuir. Essa cabeça para a política, que tem uma capacidade de contribuição do que você pode fazer para melhorar o teu espaço, não pode, tem que sair fora. Nós temos que ter capacidade de contribuição. O que eu posso contribuir? E não o que eu posso dizer o que eu vou ter de vantagem. Isso é política velha, isso é política retrógrada. Qual é a capacidade de contribuição? A capacidade motiva pela necessidade do ser humano. E qual é a necessidade? A minha necessidade é o caminho. A sociedade achar que sim, beleza. Se achar que não, eu vou agradecer ainda pelas pessoas que vão olhar por mim. Isso que é legal, certo? E não ficar revoltado, etc. e tal. Mas quais são as necessidades dos indivíduos, então? A primeira dela. Primeira necessidade humana de todos nós chama-se autorrealização. Todos nós, isso numa fala neurocientífica, e eu quero ser bem didático até para não ser muito técnico. Então, autorrealização. O que é autorrealização? São os nossos desafios, o nosso crescimento. Como eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? Comecem a escrever. O cérebro, ele é repetição. Às vezes, até onde você quer chegar, repita várias vezes o que você quer ser. Repita várias vezes o que é a sua autorrealização. Não cai nada do céu. Busque planejar a sua vida para a sua autorrealização. Qual a segunda motivação? A estima, confiança. O respeito que você quer que as pessoas tenham por você, e você também tem que distribuir esse respeito. Não adianta você ter estima se você fala mal dos outros. Se você não fala quando a pessoa está na frente. A grande questão hoje é que quando você fala de outras pessoas, quando as pessoas não estão, a maioria das pessoas que estão ouvindo o que você está dizendo, elas já estão entrando em descrédito de você. Porque elas sabem que em algum momento você vai também falar delas para outras pessoas. Então, a estima é, eu quero ser respeitado, mas e como que eu respeito as outras pessoas? Como que eu faço esse aspecto de respeito? A terceira necessidade social, a família, a amizade, os sentimentos, o amor. Como o próprio deputado falou, nós somos um grupo de amigos. Né? Nós vamos dizer, puxa vida, mas por que ele falou isso de mim? Por que ele me olhou daquela forma? Isso é uma relação que na família acontece isso também. Mas não quer dizer que você passa a ser meu inimigo, pelo contrário. Nós estamos tendo um debate, discutindo as nossas relações dentro de um grupo que tem objetivos comuns
os objetivos comuns, nós não estaríamos aqui. Isso é muito importante. E a amizade, o amor, a afetividade, a família. Como a família, nesse momento de isolamento, é importante. Como a família, a gente ter aquele cuidado da família é importante. Ou aquele carinho de vez em quando fazer uma áudio, vídeo, né? Conversar com alguém da família, né? Isso quanto é importante para aquele momento que, de repente, a gente entra num aspecto de tristeza, isso é natural. O ser humano tem lapsos de alegria e lapsos de tristeza. Ele não é totalmente alegre e não é totalmente triste. Ele tem momentos, isso é natural do ser humano, não é diferente. E quarta necessidade, a segurança. Ter capacidade de trazer para dentro de casa o sustento. A capacidade da segurança é ter saúde, ou buscar a saúde quando não se tem, mas que a saúde ofereça aquela necessidade que eu estou buscando. E a segurança é a prosperidade. Como é legal você chegar no final do ano, né? Tá o Natal, o Ano Novo, você chegar na sua família e dizer, olha, hoje à noite o jantar, quem está trazendo sou eu. Isso é ser próspero. Quem não quer ser próspero? A prosperidade é algo natural do ser humano. E ainda a prosperidade é algo que a gente diz que vem da ancestralidade. O fato de eu poder trazer algo novo, o fato de eu poder prover. Prover significa eu dar alguma coisa para alguém. Como é legal a prosperidade. Como é legal você chegar no final do ano e dar um presente para quem você gosta. Né? Você chegar e dizer, nossa, isso é ser próspero. Isso faz parte da segurança. E a outra necessidade do ser humano, que motiva o ser humano, são as necessidades fisiológicas. É poder beber, é poder se alimentar, é poder comer e é poder dormir. Essa parte é uma das mais importantes que eu vou falar agora. As horas de sono, como são importantes para nós. Muito, muito, muito importantes. E digo para vocês o seguinte, todos nós deveríamos ter 8 horas ininterruptas de sono para melhorar a capacidade e potencializar o cérebro. O que acontece? Quando nós vamos dormir, nós temos que dormir em um ambiente que as luzes estão todas apagadas, para que a gente gere um hormônio chamado melatonina no cérebro. A melatonina faz com que você dorme. É semelhante quando você vai no cinema, apagou as luzes, te dá um soninho, né? Você boceja, tem gente que já vai para dormir mesmo, porque a cadeira é mais confortável, etc, né? Porque apagou a luz. Aí você está gerando o hormônio da melatonina. Se você dormir 8 horas ininterruptas, você vai acordar assim, ó, alegre, porque você vai gerar o hormônio da serotonina. Então vocês vejam como o cérebro funciona. Tem gente que diz para mim assim, ó, Berté, eu não dormi bem, eu acordei mal. Você não pode ter acordado mal se você dormiu. Agora, se você não dormiu, você vai acordar mal mesmo. Porque quando você dorme, você realmente descansa e o seu cérebro entrou em estabilidade, isso geram 8 horas de sono ininterruptas, você automaticamente acorda com a geração do hormônio de serotonina no cérebro, que vai te dar aquele up, que vai te acordar assim, ó, hoje eu estou pronto para enfrentar todos os leões que aparecerem na minha frente. Aí aparece aquela pessoa, nossa, eu acordei mal, né? Vocês já conhecem pessoas assim, né? Se acordou mal é porque não dormiu bem. E aí vem um detalhe muito importante que na neurociência a gente discute hoje. Se vocês querem viver mais, comecem a cortar certos hábitos. Exemplo, não deixe o celular ligado quando você for dormir. Porque o celular ligado gera ansiedade. A ansiedade vai fazer com que você vai acordar em momentos da noite e vai o quê? Pegar o celular para ver se tem WhatsApp, para ver se tem alguma informação. E se morreu alguém da família. Gente, se alguém morreu, morreu. Não tem o que fazer. No dia seguinte, manda uma coroa de flor se mora longe. Não tem o que fazer. Morreu, morreu. Não adianta receber a informação naquela hora. Então, nós temos que descansar a nossa mente. Nós temos que descansar o cérebro. Porque as pessoas que a gente analisa nas ressonâncias magnéticas, que têm esses comportamentos de ansiedade voltados à utilização de celular, de outros aparelhos aí, são pessoas que, se você tocar nelas, elas querem morder. Elas estão ávidas para elas agredirem. São pessoas que estão com a sua memória, com o seu cérebro num total descontrole. Então é muito importante dormir adequadamente.
E se você dormir adequadamente, você vai evitar o quê? Alzheimer. E um detalhe importante para as mulheres, as nossas queridas mulheres do nosso time. Mulherada, vocês são candidatas a ter Alzheimer, sabe por quê? Porque vocês pensam muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês não podem pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês têm que fazer aquelas coisas que acontecem naquela hora que vocês vão fazer. As mulheres que pensam, é natural da mulher pensar muitas coisas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela condicionar o quê? Uma quantidade neuronal que não vai abastecer os mecanismos que o cérebro tem de evitar as doenças degenerativas. Por isso que o Alzheimer dá mais em mulher do que em homem. Então, se for fazer uma pesquisa, vocês vão acompanhar isso. Mas vamos seguir mais um pouquinho, eu tenho mais acho que 5 minutinhos. É isso, Alisson? 5 minutos? 5 minutinhos? Você tem o tempo que você precisar, professor. Não, senão o pessoal vai começar a fugir. Olha, as pessoas estão ficando ali, viu? Tem 42 pessoas ainda, isso tá bom, viu? Eu até mandei o convite para algumas pessoas, quero agradecer ao 49. Luiz Henrique, meu amigo, que está assistindo. 49? 49, 42 mais não sei quantas ali, pode olhar. Mas eu prometo que em 10 minutos eu termino para não ficar muito cansativo e a gente marcar outro momento para a gente falar de novo. Pode ser? Pode ser aqui, depois a gente abre normalmente para perguntas, nós podemos abrir, né? Então tá bom, ótimo. Então beleza. Então assim, ó, pessoal, eu vou falar o último tempo assim, ó, o que interfere as nossas necessidades, para nós atingirmos essas necessidades. Porque assim, ó, eu quando faço palestras para muita gente, em todo o Brasil, e estou fazendo fora do Brasil também. Agora, nós procuramos ajudar as pessoas a potencializar sua memória. Primeiro, o cérebro, uma das importantes formas de aprendizagem do cérebro é por repetição. Então, vocês podem ter certeza. Por isso que certas orações são verdadeiros mantras. Não vou seguir nenhuma filosofia religiosa aqui, mas tem orações que são verdadeiros mantras, que nos acalmam. Nos acalmam por quê? Porque vem por repetição. Sempre que você desejar algo, ou você quiser algo, não adianta você desejar algo falando uma vez. Você tem que falar pelo menos em 45 segundos. O cérebro só vai gravar internamente, principalmente no lobo direito, a informação quando você repetir ela por 45 segundos a 1 minuto. Isso a neurociência defende essa questão. Então, quando você pedir alguma coisa, não adianta pedir uma vez só. Pede repetição várias vezes. Os nossos candidatos, já sei o que vocês vão pedir. Então, façam um pedido 1 minuto a mais até, não tem problema nenhum. Possam fazer esses pedidos, que eu digo para vocês, funciona muito. E o que interfere a realização dessas necessidades humanas do indivíduo? Primeiro, o ambiente. Pessoal, hoje, como nós estamos vivendo esse momento da pandemia, nós talvez sejamos a geração que lá na frente vai falar sobre isso, vai falar muito sobre isso. Mas as pessoas estão no ápice do estresse. No ápice significa o quê? É aquele momento que se você tocar em algo, você pode ter uma reação que você jamais imaginava dela. E as reações, elas são e reações inconscientes. A reação consciente, ela é regida pela ética e a moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós temos o livre-arbítrio para nós irmos para o caminho certo ou para o caminho errado. Mas uma ação inconsciente não é aquela ação pensada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está no trânsito, dirigindo o seu carro, e alguém ultrapassa você e faz uma manobra arriscada, e você fica pé da vida, e você mostra o dedo para a pessoa. Eu não vou mostrar porque eu vou mostrar o dedo para vocês daí. Vocês entenderam como é que é mostrar o dedo, né? Muitos mostram e até fazem assim, ó, né? Fazem assim o negócio, tal. O que acontece? Se a pessoa enxergar o que você fez, automaticamente ela vai parar o carro dela, ela vai descer do carro dela e possivelmente ela vai agredir você. Essa é uma atitude inconsciente. Por quê? Porque ela está no ápice do estresse, ela não mediu a consequência do que ela fez, e você, quando você mostrou o dedo para ela, você acelerou uma área do cérebro que envolve o quê? A psicose. Ou seja, todos nós temos um pouquinho de ser psicótico. Pouquinho. Cada um tem um percentualzinho aí. Cada um tem um temperinho. Você ativa diretamente essa área. E ela vai te agredir.
Quando ela percebeu o que ela está fazendo, que aí entra numa ação consciente, que é a ética e a moral, talvez já seja tarde. Algumas das pessoas que eu conversei no sistema prisional em São Paulo agiram justamente no ápice de um momento. Por isso que nas brigas entre marido e mulher, e a gente acompanha a violência doméstica, o que acontece? A mulher, ela tem uma característica de quando ela briga, não estou falando mal de vocês, tá, pessoal? Isso é dado científico. Quando ela briga, ela começa a fazer um remember, ela começa a falar do passado, faz cobranças do passado. O homem não aceita esse tipo de coisa. Isso vai lá para a psicose do homem, lá no fundinho. E aí o que ele faz? Ele é mais forte, ele agride, certo? Ele tem mais força, então ele vai agredir. É diferente, a mulher tem resistência, o homem tem força. E qual a diferença da resistência e da força? O homem tem a força e age. Agora, você já imaginou um homem pegar uma criança, levar no posto de saúde e ficar o dia inteiro com ela no colo? Ele não aguenta. A mulher aguenta porque ela tem resistência. Veja que lindo, né? Nós temos algumas diferenças, né? O homem tem força, mas a mulher tem resistência, o que o homem não tem. Certo? Mais um dos dados, então, é o ambiente. Segundo, o que interfere essas relações? Regulamentos. Se nós vivemos em Estado de Direito, agora nós temos o Alisson, que é advogado, nós temos que cumprir as nossas obrigações legais, com o município, com o Estado e com a União, como nós temos também os nossos direitos. Isso é Estado de Direito. E tem pessoas que dizem assim, poxa, esses regulamentos eu não estou nem aí, não serve para mim. Como não serve para mim? É para todos. Então, o cumprimento de regulamentos. E, geralmente, quem vai ser candidato sabe que vai ter que correr atrás de documentos, que vai ter que correr atrás de uma série de coisas que o partido não vai estar carregando ninguém no colo. Cada um vai seguir as instruções, né? Vai buscar as informações e vai ter que dar o seu gás aí, né? Para atender o quê? Os regulamentos. Senão vai chegar a convenção, vai chegar as outras orientações e nós não vamos ter a continuidade correta. Cultura. Nós herdamos a primeira cultura, que é a cultura que vem de casa, como nós somos criados. Depois nós vivenciamos as diferentes culturas da onde nós habitamos, das cidades que a gente mora, onde a gente vive, onde a gente trabalha, etc. O respeito à cultura. Nós, quando chegamos numa cidade, nós não temos que dizer para a cidade se ela está certa ou está errada. A cidade está lá antes de nós. Nós temos que conhecer a realidade local, entender como a cidade funciona, aí sim, eu participar dos movimentos sociais da cidade para que eu colocar aquilo que eu também acho que pode ser que não esteja correto. Mas antes de eu chegar no lugar, lembrem-se, esse lugar já existia. Você não pode impor a tua cultura, o que você pensa sobre aquilo. Uma época eu trabalhei com indígenas, que eu tinha muito problema em entender a cultura deles pelas formas como eles viviam. Mas eu não podia chegar lá e dizer que estava certo ou estava errado. Eu tinha que conviver com a cultura deles. O segundo momento, a política. Gente, acabou aquela história da política, onde as pessoas vivem falando um mal do outro, ou coisa parecida. Ficar procurando isso ou aquilo. Essa é a má política. Nós temos que fazer uma política pautada em desafios, projetos. O que nós queremos para o lugar aonde nós vamos defender. Isso é importante. Não aquela coisa de ficar um agredindo o outro, isso não leva a lugar nenhum. E as pessoas, quando percebem essas agressões, elas já dizem, é igual àqueles outros, está parecendo igual aos que já passaram por aqui. Nós temos que fazer um trabalho diferente, um trabalho de base. Visitar as pessoas, conversar com as pessoas, falar o que você se propõe a fazer, falar quem é você. A pessoa ela vai ter, em 7 minutos, na neurociência a gente trabalha assim, 7 minutos eu tenho que ter capacidade de convencer vocês. Eu acredito que nos meus primeiros 7 eu convenci porque continua a mesma turma que está aí, já podia ter ido embora dormir, né? Ou já podia estar vendo alguma outra coisa que não são as minhas palavras. Então os primeiros 7 minutos são decisivos em uma fala, para você buscar a concentração. É que nem o professor que entra na sala de aula. Se o aluno perceber que nos 7 primeiros minutos o professor não sabe o que ele vai dizer, esse aluno, ele pode estar de corpo presente, mas o espírito dele está em outro lugar. Já foi para outro lugar. Então isso é muito importante a gente saber o que a gente diz. Grau de confiança. As pessoas, quando vão olhar para você,
Elas querem acreditar naquilo que você diz. Então não adianta eu dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, e na verdade eu nunca fiz aquilo que eu disse que eu estou, né, fazendo. Por exemplo, que eu trabalho com a sociedade, que eu já fiz isso, que fiz aquilo. As pessoas, o atual cenário hoje, por causa das fanpages, do Facebook, do WhatsApp, da internet, do Instagram, as pessoas vão querer buscar para saber se o que você está dizendo você realmente fez. Então não adianta dizer que fez uma coisa que não fez. Essa é a pior coisa que tem, porque daí as pessoas já vão olhar para você dizendo assim, não, o cara disse que trabalhou num projeto tal, se ele nunca nem foi ver esse projeto. A pessoa disse que sabe fazer aquilo, ela nunca botou a mão na massa. Essas pessoas que vêm com esse discurso, nesse momento, vão estar fadadas a sair fora do cenário. As pessoas não querem mais esse tipo de gente. Aquilo que você faz tem que ser aquilo que você diz. E não dizer que já fez alguma coisa e nunca fez aquilo. E as recompensas, o que interfere? As recompensas, nós temos que entender o seguinte, se eu vou para a política achando que eu quero ficar rico com isso, eu estou equivocado, eu estou totalmente equivocado, certo? Eu hoje, quando o Alisson falou, o deputado Toninho também, do meu desejo, pela primeira vez eu estou tendo esse desejo, eu quero ir para contribuir, não é para ganhar o salário de vereador, que para mim não vai fazer muita diferença. Eu hoje sou diretor da 3ª maior instituição de ensino superior do Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que nós temos que ter capacidade de contribuir com a sociedade. Esse é o nosso maior papel. E quais as necessidades emocionais, então, para a gente encerrar? Que envolve a emoção. A emoção, a primeira dela, no entendimento social, é ser otimista. Eu sou um cara muito otimista. Eu posso ver pegando fogo aí na frente, eu ainda vou dizer assim, ó, gente, tá pegando fogo, mas nós vamos apagar esse fogo e se tiver que construir de novo, nós vamos construir de novo e dando sorriso, alegre, contagiando as pessoas. Não é aquela pessoa que você procura para contar um fato teu e diz assim, eu te disse, eu te falei que o cara era vagabundo. Você já está no poço, a pessoa acabou de te enterrar, acabou de jogar mais terra na tua cabeça ainda. Nós temos que ser otimistas. Ter autoconfiança. Autoconfiança é o quê? Se o Alisson me convidar para dar aula de matemática, eu nunca vou dar aula de matemática, porque eu não tenho autoconfiança em dar aula de matemática. Agora, se me chamar para dar uma aula de biologia, eu vou dar porque eu tenho autoconfiança. Então, ter autoconfiança naquilo que você diz. Se o teu projeto é para a saúde, estude o que é a saúde, o que é o SUS, o que é um programa de saúde da família, o que é uma unidade de pronto atendimento. Você quer trabalhar na prefeitura? Estude o que é uma licitação, o que é um planejamento, o que é um controle interno, qual a necessidade dos municípios terem um controle interno, que é a base de referência para o Tribunal de Contas. Eu faz 3 anos que eu estou estudando tudo isso também. Por quê? Porque eu quero chegar e alguém me perguntar alguma coisa e eu quero dizer sobre o que eu estou falando, sobre a LOA, sobre as políticas públicas. Isso que é o conselho que eu dou para todos vocês. Estudem, talvez você não é formado naquela área, mas leia. Faça uma pesquisa. Se você acha que essa vai ser a sua bandeira, então estude com profundidade, porque com certeza você vai poder debater à altura de todas as pessoas que vão debater com você. Outro detalhe, fale aquilo que você faz, não aquilo que você gostaria de fazer, mas aquilo que você faz. Outro detalhe importante, mas grandioso, grandioso. Tenha resiliência. O que é resiliência? Você pode estar apanhando, mas você está lá, eu estou firme. Estou apanhando direto, mas eu tenho resiliência. Uma hora vai dar certo e uma hora vai chegar. Não pode se desistir, tem que ter resiliência. Você pode estar apanhando o tempo todo. Eu já apanhei na minha vida um monte e apanho todos os dias ainda. Mas jamais vou deixar de sorrir, de ser otimista, porque eu tenho resiliência. Isso é muito importante. E outro detalhe, autocontrole. As pessoas vão te agredir. As pessoas vão te botar na lama. As pessoas vão querer achar alguma coisa do seu passado para falar mal de você, para tirar você do controle. Porque daí a sociedade, vendo que você sai do controle, a sociedade ela é muito crítica. Ela vai dizer, nossa, esse cara já está saindo batendo no povo, já está saindo porque não participa do debate, uma discussão,
não tem capacidade disso, sai fora. Autocontrole é muito importante, porque as pessoas vão te testar. Todos os dias nós somos testados, todos os dias. O horário que você vai na padaria, o horário que você vai no açougue, o horário que vai no supermercado, o horário que você pega o ônibus, o horário que você conversa com alguém. Você está sendo testado o tempo todo. E por fim, aceite a sua realidade e lide com ela. Muito obrigado. A Dari quer fazer uma pergunta e o Gilmar também, então é só abrir o microfone, gente, tá? Não precisa nem colocar ali a vez, abram e vamos perguntando para ele. Na verdade, professor, não é nenhuma pergunta. Eu queria falar que foi o que eu fiz em Guaratuba quando eu implantei o PROS, e eu pedi a todo o grupo forma de fazer política, sem agredir vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos. Fazer política de uma forma que todos entendam o teu diferencial. Eu hoje poderia estar num patamar muito mais avançado se eu tivesse optado por agredir. E eu não quis agredir ninguém. E também nem babar ovo de ninguém. Eu coloquei uma linha para trabalhar, essa linha que eu escolhi, todo mundo viu o trabalho que eu consegui fazer, e hoje eu vou cobrar isso de todos os nossos pré-candidatos do PROS, de seguir a política limpa, de não agredir nem a oposição e nem a situação, e sim fazer a sua política e mostrar o seu diferencial. Era isso. Quero agradecer a Dari e Dari dizer o seguinte, você está no caminho certo, e dizer para todos vocês que estão nos assistindo hoje, os tempos mudaram, as pessoas estão mudando. A velha política não se configura mais, certo? Esquece esse tipo de coisa. As pessoas querem ouvir o que você tem para contribuir. E pelo contrário, não é agredindo. Contribuir significa o que você pode fazer por alguém ou fazer pela sociedade. Então, é você agregar, né, Berté? Com certeza. É você agregar. Com certeza. Obrigada pelas palavras. Parabéns novo. Obrigado. Uma pergunta ali para o professor. Quero agradecer pela palestra, professor Rodrigo. Espero ter mais palestras dessas, que é a área que eu gosto e trabalho, na educação. Com relação ao cérebro da criança, precisa ser trabalhado, né? Tanto quanto a musculatura. Tem algumas dicas eficientes, assim, para ser trabalhado. Eu estou falando em termos mais neurocientíficos, no caso, para criança, porque projetos são importantes da quebra dessa herança genética que eles trazem, já trazem no dia a dia deles, aqueles casos de violência doméstica, violência dentro de casa, drogas e tudo mais. Então, podem haver projetos também que você possa desenvolver nesse sentido de você transformar a sociedade partindo do princípio que inicia com a criança, desde do nascer lá, no caso, até o seu desenvolvimento total. Então, se tem alguma dica, assim, que pode haver projetos, no caso? Então, assim, o Gilmar, né? Gilmar? Isso. Isso. O Gilmar, por exemplo, assim, as crianças hoje, quando estão nas séries iniciais, elas sempre desenvolvem a sua potencialidade do cérebro quando são motivadas. Lembre-se que, assim, a motivação, ela começa já dentro de casa, né? Quando a criança nasce, tem a educação dos pais, e é um processo de motivação. O professor, ele tem que ter a capacidade de ter aquele olhar crítico, porque você vai ter crianças que vão ser mais motivadas a uma atividade que você vai fazer, e outras que talvez não tenham tanta motivação pelos problemas que elas já vêm trazendo de casa para a escola. Porque muitos acham que a escola tem que consertar tudo, pelo contrário. A escola não tem que consertar nada, a escola tem que nortear o processo e trabalhar muitos aspectos de cognição. Nós desenvolvemos algumas práticas, eu fiz algumas práticas no contraturno escolar de outras atividades, além das atividades que a criança tem de português, matemática, história, ciência. Isso é muito legal, porque você gera estímulo. O professor é o grande estimulador, e a criança entra nesse estímulo e a sua aprendizagem, ela aumenta. Consequentemente, o cérebro se abre, a gente chama assim, o cérebro se abre para esse processo, e a criança, consequentemente, não vai ter dificuldade de aprendizagem se ela não estivesse fazendo alguma outra atividade que a escola oferece. Lá no Uruguai, eu fiz um trabalho em uma escola em Montevidéu, onde nós aplicamos o método da Maria Montessori. Talvez as profs aí conhecem o método, né? E nesse método da Maria Montessori,
Nessa escola eu criei um método onde a criança não pode levar brinquedo de casa, ela tem que montar o seu próprio brinquedo na escola. Você não imagina a capacidade e o estímulo cognitivo dessas crianças montando o seu próprio brinquedo. É proibido trazer um brinquedo de casa. Então você dava algumas atividades, por exemplo, madeira, a tinta para fazer a pintura e vários outros artefatos, e a criança criava o seu próprio brinquedo. Aquele era o brinquedo que ela desenvolvia. Então você despertava capacidade intelectual, inteligência motora, né? O aspecto cognitivo e, em especial, a abertura que o cérebro dá para a criatividade. Eu fico a noite inteira fazendo pergunta aí de tudo que o senhor falou para nós aqui, nessa questão do assunto. E aí tá aí projetos, né, Dani, que a gente pode desenvolver com relação ao contraturno, que a minha ideia de projeto é trabalhar no contraturno de criança, que seria a criança, o pai vai trabalhar e deixa a criança em casa. E a ideia é fazer com que a criança fique com uma atividade, tanto lúdica, cultural, de aprendizagem, de reforço de aprendizagem, várias atividades. Então, essa é uma ideia de projeto que eu tenho que eu tô na pré-candidatura aí também. Então, muito obrigado, eu agradeço. Eu tenho várias perguntas, mas isso, com o decorrer... Tem mais palestra, né, Dani? Tem, com certeza. Então, e o BT tem muito para ensinar para a gente ainda. Isso, essa é uma área que é ótima para nós, né, professores? Obrigado. Eu quero parabenizar o professor, né? Já tive várias palestras, né? Participei de várias palestras, mas a sua palestra está de parabéns. Olha, dentro de meia hora, 40 minutos, eu aprendi muitas coisas, né, que eu tinha dúvida. Parabéns, professor. E quero mais palestra com vocês aqui no grupo. Beleza? Tá na Jura, inclusive eu tenho um parente meu em Cascavel, que é Berté, que acho que é vereador, né? O Berté é candidato a prefeito aqui. Isso, é meu parente. Juarez Berté. Gente fina, gente boa. Gente boa. Valeu, professor. Um abraço. Valeu. Professor. Oi, pode falar? Professor. Jane, né? Eu sou a professora Jane de Arapongas, tá bom? Ótimo, pode perguntar, Jane. Eu queria também cumprimentá-lo pela explanação, dizer que eu também sou professora de ensino superior, também sou formadora de professores, e eu gostaria de dizer uma coisinha para o nosso amigo que estava falando, acho que era Gilmar, sobre contraturno. Então, Gilmar, nessa nova proposta educacional, eu acho que a gente pode dizer não só contraturno, mas pensar em escolas de tempo integral. Porque essa é a nossa política educacional vigente, né? Escolas de tempo integral. E aí sim tentar trabalhar com as crianças dentro da escola e na formação de professores, na formação de escola de pais, né? Porque os pais também precisam passar por uma formação que viabilize depois esse suporte educacional da criança. Então a criança precisa não só desse momento educacional integral, mas também do apoio dos pais. Então, eu acho que ficaria bem mais centrado nessa ideia de que o aluno aprende na escola, mas também leva o aprendizado para casa e o pai também auxilia nesse aprendizado. E gostaria de dizer para o professor que, em uma das minhas formações, nós trabalhamos muito essa questão neurolinguística com a criança, né? Em países mais subdesenvolvidos, as crianças são estimuladas desde muito cedo, e o resultado desse estímulo, nós temos crianças com um nível de aprendizagem muito grande. Então, de antemão, já parabenizo, né? Faço minhas as suas palavras, né? Pelo grandíssimo esclarecimento. E dizer que eu também sou professora e também gostaria de contribuir muito com o grupo. Ok? Perfeito, Jane. Obrigado, professora. Agradeço muito a sua contribuição. Isso mesmo. Vamos... Jane, antes da Adri falar, a Adri pediu a palavra ali, e eu sou diretora de uma escola municipal aqui em Curitiba já há 18 anos. E a minha escola é integral. Os alunos entram às 8 horas da manhã e saem às 17 horas. Fica aí a dica e a sugestão para quem é candidato a prefeito nos seus municípios, que pensem realmente nas escolas integrais. A própria Fazenda Rio Grande, Berté,
né? Quando fui candidata a deputada agora em 2018, caminhei pela Fazenda e faz falta para as famílias escolas integrais lá. Essa é uma discussão que eu acho bastante válida dentro do partido, né, para que as pessoas pensem sobre isso, mas nós temos que pensar na escola integral e no contraturno escolar, porque afinal é um espaço de educação e não um depósito, né? Essa situação tem que ser muito bem pensada, muito bem estudada. A minha escola está de portas abertas para quem quiser, quando retornarmos, visitar, né? E agora só queria fazer esse parênteses, que aqui em Curitiba a gente já tem diversas escolas, né? Até por ser a capital, são diversas escolas integrais, talvez ainda num número menor do que a necessidade da população, mas a gente já caminha aí, né, com o passar dos anos, numa linha muito positiva, com melhorias, enfim. Então, quando quiserem, estão convidados a conhecer. Agora, Adri, sua vez. Boa noite. Boa noite, professor Boa noite, Berté. boa noite, tudo bem? Pela sua fala, foi muito importante para nós, né? Eu sou vereadora, presidente da Câmara em Sapopema e pré-candidata a prefeita aqui no nosso município. E aí, nessa questão do autocontrole, professor, que é o que fica, né? Pelo fato de nós já estarmos em exercício de mandato, nesse período agora pré-campanha, vem as críticas, vem as situações, né, que a gente precisa aí estar dando um esclarecimento para a população, vamos dizer assim. Apesar de que na minha conduta, acho que eu venho com página no Facebook, então a gente já procura transmitir para a população, né, as informações necessárias em relação ao nosso trabalho, né, na Câmara. E em relação a esse autocontrole, quando se é criticado numa rede social, sob o ponto de vista técnico da neurolinguística, qual seria o comportamento mais adequado para um pré-candidato? Olha, então gostaria de primeiro dar um grande abraço à nossa presidente da Câmara, a futura prefeita, né? E vamos torcer para isso, né? Obrigada. Vamos torcer, com certeza. Obrigada. É a Adriane Guerreiro, né? Você já tem um sobrenome forte, viu, Adriane? Guerreiro. É, né? É um sobrenome forte, viu? Então, Verdade. você é criticado na fanpage, eu sou criticado em várias questões, né? Você nunca entre na seara, você sempre procure assim, ó, não é uma resposta de neurolinguística, é de neurociência. Sempre a pessoa, ela está esperando que você entre na mesma seara dela. Um debate, numa discussão com tom de voz alta. A pessoa fala em voz alta, ela quer que você também grite, ela quer que você grite também. Então você não tem que entrar na mesma seara dela. Dê uma resposta, entendeu? À altura do que ela perguntou e criticou, resposta com base em informações que você tenha se ela criticou alguma coisa que foi feita e que ela não está sabendo, né? De acordo ou não. Mas não entrar na linha defensiva, pelo contrário, e nem ofensiva. Você tem que dar as respostas adequadas, né, com muita resiliência e muito autocontrole. Tá ótimo. Obrigada, professor. Tá aberto, pessoal. Se alguém mais quer usar da palavra. Oi, Alisson, deixa eu só fazer mais uma perguntinha. É sobre essa questão de... Até mesmo agora, porque é época de pandemia, todo mundo fica em casa, e qualquer coisinha que você coloque, qualquer frasezinha que você coloque com relação a você ter o interesse ou ser pré-candidato, você é meio que criticado ali. As pessoas começam a falar que você não deve votar na pessoa, porque a pessoa está aproveitando o momento, ou outra, que você ajuda as pessoas, estão falando que você está ajudando por interesse, né? E, assim, eu uso a técnica o seguinte, eu não respondo e também aproveito a oportunidade para falar no geral do que a pessoa me criticou ou fez da crítica. Então, eu coloco alguma coisa, alguma matéria com relação ao geral e não vou extremamente ao ponto com a pessoa, dando a resposta. Pode ser uma alternativa? Com certeza, é uma alternativa, professor Gilmar. E uma outra questão que ela é extremamente importante é o seguinte... quando você fala que você vai entrar na política, as pessoas têm uma visão ruim da política.
A maior parte tem aquela visão, o prefeito tal só rouba, o vereador tal não faz nada, etc. e tal. Veio a esse cenário agora, professor. Fui num almoço e um senhor chegou para mim, um senhor muito conhecido na cidade, um empresário, né? E ele chegou e disse assim para mim: Berté, por que você não é candidato a vereador aqui na cidade? Eu falei: puxa, mas é tão complicado, você vai se sujeitar a tanta coisa, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: mas Berté, se você não for, você vai dar espaço para pessoas que não têm essa mesma vocação sua de tentar melhorar, fazer alguma coisa diferente para a cidade, de contribuir. Às vezes dá espaço, nós temos gente muito boa, não quero dizer de jeito nenhum, temos gente maravilhosa e gente boa, inclusive, tem o meu amigo Paulinho, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito, que está aqui conosco, acompanhando a gente, mas essa pessoa disse: você dá espaço para outras pessoas que vão chegar lá por interesses, buscando interesses próprios ou de se apropriar de alguma coisa. E eu fui para casa pensando sobre isso, sabe, Gilmar? Fui para casa pensando, puxa, mas isso começou a me tocar. Tem dias que você encontra aquela pessoa que ela vai falar algo para ti que aquilo vai te tocar. E aquele dia isso aconteceu comigo e que na sequência eu fui falar com o Alisson. Então, assim, a gente não deve entrar no embate, porque nós temos pessoas, principalmente nas campanhas, que vão ser contratadas para tirar a gente do sério. Nosso autocontrole. Para acabar com a nossa resiliência. E nós temos que ter capacidade e maturidade, às vezes de contar até 10, né, Gilmar? Ou dar aquela respirada e dizer: olha, amanhã eu penso sobre isso, tá bom? Professor, eu tenho uma certa... Estou tendo uma, digamos, meio que uma crise existencial. Eu trabalho na área da saúde e sou funcionária pública já aqui no município de Campo Largo há 9 anos. E através do incentivo dos meus colegas de trabalho, eu comecei a fazer direito, concluí a faculdade de direito, senti a necessidade de fazer pós-graduação, fiz na área tributária e fiz o curso de gestão pública, a graduação. Só que o conhecimento vem e a gente começa a se questionar e começa a questionar muita coisa. E um dos maiores erros que eu vejo de pré-candidato foi o comentário até que o professor fez, de ficar falando mal da gestão. É porque essa gestão é ruim, porque não asfaltou tal rua, não asfaltou a outra rua, não construiu aquilo. E eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a falar mal, porque eu acho que o candidato, o pré-candidato, ele tem que mostrar a solução. Se ele viu que tem uma rua que está esburacada, então ele tem que dar a solução para aquele problema que está ali no momento. E eu tenho recebido algumas críticas, digamos assim, umas críticas falando que eu tenho que fazer isso também. Só que não é da minha pessoa utilizar isso para chamar atenção. Eu não quero chamar atenção por falar demais, ou por criticar, ou por brigar, sabe? Eu quero chamar atenção pelo conhecimento que eu adquiri, a experiência de vida que eu tenho, e através disso, mostrar para a população o que eu posso somar. Mas eu vejo que até a população, ela tem uma certa dificuldade de aceitar a política diferente. Né? Já me questionaram, eu quero te ajudar, mas o que você vai dar em troca? Eu falo, olha, sinceramente, de coração, se você quer alguma coisa em troca, então você está atrás da pessoa errada, porque eu não tenho nada para te dar, com relação a dinheiro, com relação a benefícios. Eu quero somar, e para somar, eu não preciso pagar. Então, Andréia, então assim, ó, só para colocar, você primeiro colocou, você está vivendo uma espécie de uma crise existencial, né? Mas isso. Veja só, isso é natural, eu vou explicar por quê. Eu escrevi um artigo uma vez, vocês vão encontrar no Google, é só escrever meu nome, Rodrigo Berté, vai aparecer todos os artigos que eu já escrevi, mas procurem esse, que diz o seguinte: o conhecimento, vírgula, aprisiona. Quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, mais prisioneira você vai ficar. Por isso que você está nesse cenário.
política era a política de apontar o erro, apontar que está errado, e às vezes eu ouço até em gravações pelo Facebook, velhos políticos xingando, etc. e tal. Tem gente que gosta disso, isso é natural. Tem pessoas que gostam do escândalo, gostam da difamação, gostam de que um fale mal do outro, gosta de ver o barraco, parece que ele é mais interessante. Mas essa nova política, as novas pessoas hoje que nós chamamos, não é novas por idade, mas o pensamento que as pessoas estão tendo hoje em relação à política, eu digo isso por conhecimento de causa, porque eu tenho algumas pesquisas em relação a isso, as pessoas não querem mais isso. É a grande minoria que ainda entra nesse cenário, nessa vibe de só apontar, de fazer o barraco, etc. e tal. Essas pessoas vão perdendo espaço. E aquela história assim, ó, hoje você vai ter pessoas que vão te procurar e vão querer dinheiro, como você falou, vão querer uma vantagem, vão querer dinheiro, etc. e tal. Você que vai ter que ter a capacidade, Andréia, de você, no seu diálogo, no seu discurso, de convencer essa pessoa que você é diferente do modelo passado e que você está para contribuir, você não está para buscar alguma coisa para você, pelo contrário, você está para contribuir. Mas isso é um exercício, Andréia, que eu também vou ter que aprender a fazer, certo? Vou ter que aprender a fazer quando eu entrar nesse cenário aí também, tá bom? Não há uma fórmula para isso, não. Beleza, o meu xará tem mais uma pergunta ali. Pode, Alisson Fernandes, Alisson, que é o secretário da Juventude do partido. Pode falar, Alisson. Valeu, obrigado, Alisson, que estão me ouvindo. Eu tenho uma pergunta para o Berté, além, claro, de elogiar o Berté também, aproveitar, admiro muito o trabalho do Berté. Tá fazendo falta já da gente marcar aquela cervejinha de novo já, depois dessa pandemia. Viu, Mas eu queria perguntar... É culpa do Alisson, viu? Do Alisson e da Dani, viu? Mas eu queria perguntar, você experiente na área da neurociência, nós temos muito pré-candidatos. Mais um direcionamento para os pré-candidatos, porque agora nós vamos entrar no período eleitoral, claro, lá em agosto, e é normal que tenha crise de ansiedade, venha ter percas de sono, noite mal dormida. Você até falou anteriormente como o cérebro trabalha quando você dorme, né? Liberando algumas... até esqueci a palavra. Melatonina. Serotonina. Os hormônios. Serotonina e melatonina. Isso. O que você recomenda? Porque é normal. Vai ter ansiedade, vai ter momentos de pânico. Quanto mais perto do dia das eleições, mais nervoso a pessoa vai ficando, aquela ansiedade não vai deixar dormir, não vai ter fome, né? O que você recomenda para os nossos pré-candidatos para esse período? Então, assim, Alisson, primeiro quero agradecer você, nosso presidente da Juventude, né, que acompanha todas as atividades em todo o estado do Paraná também, e dizer para você assim, o que acontece? Nesses últimos anos, encurtou o período de campanha. Vocês sabem que nós antes tínhamos um período maior de campanha eleitoral. A campanha eleitoral, ela encurtou aquela campanha quando o candidato já está inscrito, quando ele já pode ir para a rua pedir voto, etc. e tal. Encurtando esse tempo, consequentemente, o nível de estresse vai estar muito elevado. E ele já é muito elevado. E principalmente nas 2 últimas semanas, aonde muitas vezes já tem pesquisa saindo do outro lado, e pesquisa do outro lado dizendo para outra pessoa que é adversário dele, que realmente nem ele saiu na pesquisa, fazendo com que ele tenha uma baixa estima nesse processo todo. Então, realmente, é um processo difícil de você administrar. É muito difícil. O que nós temos que fazer é organizar os nossos candidatos, semelhante ao que nós estamos fazendo hoje, e fazer eles entenderem um pouquinho mais a capacidade que o cérebro tem de fazer muitas coisas que talvez eles nem imaginavam que poderiam fazer. E não adianta eu perder horas de sono e daí depois, no dia seguinte, eu estar totalmente estressado e não produzir nada. Isso não adianta, isso não é produtivo. Então as pessoas têm que buscar mais a informação, ter mais clareza e organizar o seu tempo. Nós temos que fazer um processo que eu chamo de contingência social. O que é uma contingência social?
É organizar essas pessoas e estabelecer como se fosse uma empresa, as metas do que eu vou fazer hoje, do que eu vou fazer amanhã, o que eu vou buscar fazer depois. Aí a pessoa não vai sair como se fosse uma carroça carregada, cheia de melancia ou de abóbora, e vai soltando para tudo quanto é lado e não sabe que direção chegar. A maioria faz isso. E aí você perde no caminho. Aí se frustra, fica chateado, emagrece não sei quantos quilos, né? Isso é natural, uma eleição, isso é natural. É bom, né? É bom, né, Alisson? Então, assim, eu acho que nós, como partido, porque o PROS é um dos partidos que está organizado, né? Organizado em todas as estruturas dele, no Estado, nas esferas do município, onde tem o PROS, nós podemos trabalhar melhor esse processo, entendeu? E estabelecer o tempo que o candidato tem que trabalhar, quando a partir daí ele oficialmente pode pedir voto, e ele organizar a vida dele nesse sentido. Porque o estresse ele vai ser gerado naturalmente. Mas tu tem o estresse até a eleição e tem o pós-traumático. O pós-traumático é pior ainda. Porque o pós-traumático é o seguinte: se eu não ganhei o que eu investi, eu posso estar endividado. Eu posso ter brigado com pessoas que eu gostava e eu briguei por causa da política. Então vão vir os traumas pós-eleição. Então tem que trabalhar o antes e tem que entender o que vai acontecer depois. E tem o durante também, né, Berté? Eu estou entrando aí. Opa! Posso falar? Pode? Pode. Depois Não, eu quero trazer um tema. Pai, eu quero só trazer um tema para a discussão. Eu vi a professora que estava falando, e o Berté. Nós temos que ter cuidado quando falamos da velha política. Porque a velha política, era uma política diferente do que essa que nós tivemos nesse tempo que vocês conhecem da política. A política antiga era bem séria. As pessoas tinham palavra, as pessoas cumpriam seus compromissos. A sociedade, ela conhecia os seus políticos, ela cobrava dos seus políticos. Eu estou falando isso de um tempo bem mais... Mas a política é antiga, a velha política é os costumes, maus costumes que tá falando. Antes da ditadura, né? Eu estou falando de uma política onde tinha mais ideologia, onde as pessoas sabiam quais são os líderes nacionais que ele seguia, né? Então isso é política. Aí se elege com um discurso que nós temos o presidente hoje que se elegeu dizendo que era contra a velha política, e hoje ele chama o Centrão para fazer acordo para poder manter a estrutura de governo que ele não conseguiu manter da forma com que ele queria, porque não teve capacidade. Então, eu só estou falando isso porque, vamos dizer assim, o Lula se elegeu, e quem conheceu a história do início, porque ele, todas as entrevistas e todos aqueles que seguiam o PT, eles tinham um pensamento totalmente sério no início, antes de assumir o poder. O grande problema, é a isso que eu quero chegar, não é se é velho ou nova. É quem está na política. É quem está conduzindo o processo. Quem se elegeu vai continuar sendo a pessoa que ele era. Ele não vai negociar os princípios da vida dele, do caráter, daquilo que o Berté estava falando, da criação, da criança que foi educada. Quer dizer, então, como nós temos uma sociedade hoje, né, se você avaliar, vai ver que eu estou falando a verdade, onde os princípios de seriedade, de caráter, estão muito defasados, porque as pessoas, cada um cria um princípio para ele, né? Então, se você avaliar em todo esse processo, você vai ver que o grande problema na política são as pessoas que estão fazendo política. Não é se é velho ou é nova, a política sempre vai ser a mesma. O que vai ter, a mudança é quem está fazendo. A minha história, eu estou falando que, como eu falei, eu tinha 50 anos, e até os 50 anos eu não gostava muito da política. Eu achava que realmente era um instrumento usado pelas pessoas para se beneficiar, para fazer tanta coisa errada, né? E quando entrei na política, eu fiz diferente, porque eu entendia que eu só podia fazer do jeito que eu era. Eu não ia mudar, porque eu estava prefeito, porque eu estava deputado estadual, nem deputado federal. Então, há uma necessidade de entender isso.
eu creio que o Brasil precisa, sim, os professores estão aí, é da educação, no sentido de educar, no sentido de respeitar as pessoas, de realmente construir no caráter, não só o caráter que vem da família, mas na escola também nós temos essa educação, de mostrar as coisas certas, as coisas erradas, de as pessoas falou, tem que cumprir, né? São coisas que a gente aprende em casa, mas na escola, antigamente, a gente aprendia também. É claro que era um tempo onde eu fui do tempo que o meu professor, se eu não fazia certo, eu ganhava reguada. É assim, então, eu só tenho 70 anos. Então, há 50 anos atrás, não, há 55 anos atrás, quando eu estava no ginásio, há 60 anos estava no primário, se eu não fizesse o que tinha que fazer, era régua. Então, você tinha... Claro, eu não estou dizendo para voltar a fazer isso, não é isso que eu quero falar. Mas era um jeito que eles tinham de fazer, errado, mas era um jeito de corrigir o caráter das pessoas. E os professores tinham essa função. Eu lembro o nome dos meus professores, né? Eu lembro da dona, a mãe do Ricardo Vilhordo, eu lembro do professor de matemática, eu lembro do professor de português. A gente tinha uma relação, nós tínhamos um professor que ele gostava de jogar baralho, nós íamos buscar ele no jogo de baralho para dar aula para nós, porque nós não queríamos perder a aula, só para vocês terem uma ideia. Veja a diferença hoje. Será que isso aconteceria hoje? Será que uma turma ia sair da escola, ia lá no clube buscar o professor para dar aula? Será que isso aconteceria hoje? Então vamos entender um pouco na política também. Eu acho que essa é uma coisa que nós temos que construir, ensinar política. Eu sempre dizia lá na igreja onde a gente vai, o pastor Márcio, que a política ela não tem que estar dentro da igreja, mas os membros da igreja têm que saber de política. Eles têm que conhecer, eles têm que realmente participar da política, entendeu? Eles têm que... Eu estou falando da igreja, a escola sem política não é escola. Daí querem proibir a política na escola, né, deputado? Isso é um absurdo. É absurdo. Então, sabe o que acontece? É que as pessoas, e vocês estão vendo que, infelizmente, o nosso presidente tem esse pensamento de autoritário. Até eu escrevi um texto que até saiu no Antagonista, que nós temos um presidente autoritário sem autoridade. Por quê? Quando você tem que usar do autoritarismo para que as pessoas te escutem, cadê a tua autoridade? O que é autoridade? Autoridade não é o cargo que te dá, não. O cargo não te dá autoridade, o cargo tem autoridade. Agora, para você exercer esse cargo com autoridade, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que está falando, você tem que ter certeza, você tem que dialogar. Nós temos um presidente hoje que não dialoga com os governadores, que persegue alguns governadores porque são contra. Isso não pode acontecer no Brasil vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? E ainda que eu sou vice-líder do governo, né? Não do Bolsonaro, do governo. Eu vejo que o governo está falhando porque o comando de todo esse processo tinha que ir lá sentar com o governador de São Paulo, com o prefeito de São Paulo. Como é que vamos fazer? Vamos ter que abrir a economia assim? Como vamos fazer? De que forma? Não simplesmente começar a fazer um decreto dizendo que cabeleireiro é um serviço essencial. Né? Então, quando a gente vai vendo, isso é autoritarismo. É usar o poder com um decreto. Isso é autoritarismo. Entendeu? Já vem no Paraná. O Paraná, nós temos um governador, e vou falar para vocês aqui, vocês sabem que eu não trabalhei por Ratinho, nós trabalhamos com outro governo, mas nós temos um governador que está conduzindo o processo de uma forma das melhores de qualquer estado do Brasil, né? Onde nós temos menos problemas, se prepararam, trabalharam, estão fazendo certo, né? Estão sustentando, não fechamos 100%, mas as pessoas que precisam ficar em casa estão em casa. Isso também é uma cultura paranaense, né? Um estado que tem, Curitiba, tem realmente uma diferença fundamental nesse processo todo. Então, nós estamos olhando e vendo, e eu quero aqui até aproveitar e dizer a todos que estão participando, são liderança nossa,
que o governador manteve com a bancada do Paraná a contrapartida de 50 milhões de reais para as emendas parlamentares que nós mandamos para cá, exatamente para a educação e para a educação e para as prefeituras para a compra de equipamentos, independente da pandemia. Então, veja bem, ele podia assim bem dizer, agora não dá mais. Não, ele manteve, porque ele sabe que tem um parlamento, que tem representantes da bancada paranaense em Brasília, que tem ajudado o governo do Estado. Então, veja como mudou tudo isso. O NVR do PT defender das causas do Paraná, coisa que não se via no passado. Quero parabenizar o Enio aqui, perante todos vocês. Ele é o líder do PT lá, eu converso com ele, defendendo aquilo que é importante para o Paraná. Não importa se é o Ratinho que está ali no governo, nós queremos que o Paraná seja bem representado em Brasília. Então, veja, essa não é nem a nova e nem a velha. Essa é a política que nós devemos fazer com que aconteça através de quem está no PROS. É dessa forma que a gente procura trabalhar. É dessa forma que eu espero que o PROS continue fazendo o que está fazendo no Estado. Então, eu quero dizer para vocês que, às vezes, quando se fala velha e nova, você esquece daquilo que é verdadeira política. Então, vamos deixar de lado. Não vamos chamar nem velha nem nova, mas vamos falar a verdadeira política. A política é um instrumento de transformação da nossa sociedade. Então, se nós fizermos ela de forma verdadeira, honesta, séria, nós vamos fazer uma sociedade justa de acordo com aquilo que nós precisamos. Então, só queria deixar isso para a gente pensar, para você raciocinar, porque essa questão de chamar velha e nova, daqui a pouco cai o teu discurso, porque não é ser velho ser novo, né? Não é porque eu sou velho, não. é que eu acho que nós temos que levar isso, a política séria, a política levada a sério, para que a sociedade não maltrate, não chame os políticos de corrupto, né? Não são os políticos que são corruptos, são pessoas revestidas de políticos que são corruptos. A política certa é aquela que você faz para ajudar o próximo. A política errada é aquela que você faz para ser ajudado. Entendeu? Então, vamos entender que a nossa função, aqueles que estão no PROS, vieram para contribuir com a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, para fazer com que os nossos municípios tenham realmente um diferencial quando o PROS estiver comandando, tá certo? Eu vou me despedir de vocês, está na hora de eu ir para a cama, vocês dormem tarde, eu durmo cedo, eu levanto cedo, vocês levantam tarde, né? Então, e não é que eu sou velho, não, é que é a minha maneira, eu fui criado assim, tá? Um grande abraço a todos, eu fiquei muito feliz de participar com vocês, e parabéns, Berté, pela palestra, parabéns às pessoas que não é fácil você ficar ouvindo, né? Você sabe disso, o Berté sabe disso, mas todo mundo ouvindo, participando, isso merece realmente um aplauso. Tá aqui, ó, batendo palma aqui para vocês. Um abraço para vocês. Beleza, obrigado, o deputado, obrigado. A palavra, Berté, quer falar com o deputado, e daí já vou passar a palavra para o Valmir, nosso companheiro Valmir, que está já aguardando, ele ia falar, o deputado falou. Ô, Valmir, perdoa, Valmir. Então vai falar o Valmir, e o Gilmar ele pediu a última pergunta para a Dani, eu ia vetar aqui, mas tem que ser muito rápido, Gilmar, porque o Valmir está bem adiantado aqui. Antes do Valmir e do Gilmar falarem, só lembrando que amanhã tem uma live do nosso presidente do PROS da Juventude aqui do Paraná, do Alisson, com o PROS da Juventude lá de São José. Então, também os convites estão o convite estão nas páginas do partido, participem, que é importante. Beleza, Valmir, pode fazer a pergunta e depois o Gilmar bem rapidinho, tá, Gilmar? Porque nós precisamos encerrar aqui. O Berté já está com sono, senão não vai dar as 8 horas de soninho que ele precisa. É uma honra aí poder falar, o PROS, eu sou Valmir, PROS Fazenda Rio Grande, uma honra falar depois do senhor deputado, né? Quem diria, né, senhor deputado? Lá desde 1999, a gente tem a oportunidade hoje de estar conversando assim, a tecnologia é maravilhosa. Parabéns, Rodrigo, né, pela palestra. Eu cheguei atrasado porque eu estava no programa do Caio lá. Eu queria dizer aos nossos pré-candidatos, Alisson, e quem estiver ouvindo aí ainda, é que os nossos pré-candidatos, os nossos futuros candidatos não estão aqui para ganhar a eleição, não, gente. Vocês vão ganhar é muito trabalho, viu? Muita luta. Eu não sou pré-candidato. Eu tenho para dizer para os nossos candidatos, nossos pré-candidatos, que você está aqui para não perder a eleição.
vamos pensar assim, primeiro vamos pensar em não perder a eleição. Depois, quando você ganhar, você vai ganhar, é muito trabalho, muita luta, muito sacrifício. E eu, enquanto participante do PROS Gran Fazenda, estou à disposição para colaborar com todos. Uma boa noite. Obrigado, Alisson. Beleza, o companheiro Valmir, que realmente é um grande companheiro, sempre pronto a estar ajudando, policial aposentado, né, Valmir, que tem um grande trabalho hoje, empresário aí do ramo da água quente, né, questão solar. O Gilmar só quer dar a última pergunta, rapidinho, Gilmar? Sim, com relação a tudo isso que nós tivemos hoje de palestra da neurolinguística e neurociências, sobre uma postura mais adequada, assim, em termos de divulgação na mídia, que seria, hoje é mais Instagram, Facebook, o que nós podemos trabalhar em questão da campanha, mais para, com relação aos eleitores, né, seria mais a nível de Facebook e Instagram. Tem alguma técnica que pode ser desenvolvida, assim, em termos de mídia, de comportamento? Olha, eu diria... E outra coisa, desculpa só, eu queria que falasse um pouquinho sobre a reposição de melatonina, é necessário ou não? Olha, veja só, tem pessoas que repõem a melatonina porque não conseguem produzir, o organismo não consegue produzir. Mas não é que o organismo não consegue produzir. O que acontece é os vários anos que você teve sonos errados. Isso tem que se recompor. Isso é um processo que a gente utiliza uma técnica na área da neurociência, que é uma técnica que utiliza muito a concentração, a percepção, mas é uma técnica que eu não saberia explicar para você agora aqui nesse momento, mas em algum momento eu posso dizer para você. Quando há reposição de melatonina, é importante dizer que o seu organismo tem que produzi-la. O déficit de melatonina é em função de alguns problemas que você teve durante a sua vida em relação ao sono. Não é legal você ter que ingerir a melatonina para compensar e para você poder dormir, porque vai se tornar viciante. Porque daí você sempre vai depender da melatonina como se fosse um amuleto. Eu só uso aquele amuleto, na hora que eu usar aquele amuleto eu vou dormir. E não é legal. A gente tem que buscar outras técnicas para evitar a reposição dela. Outra questão que você colocou sobre o que utilizar, todas as ferramentas e tecnologias são bem-vindas, né? Todas são. Então, veja assim, tu pode usar o Facebook, você pode criar uma página sua e começar a fazer lives, chamar pessoas para ouvir alguns debates que você vai desenvolver. Você pode utilizar o Instagram, você pode passar a sua live do Facebook para o Instagram. Você pode trabalhar com técnicas como utilizando o streaming e fazendo outras atividades. Então, tudo que tiver de tecnologia, com certeza vai ser importante para esse momento. Beleza, então. Quer fazer algumas considerações finais, Rodrigo? Depois eu fecho aqui. Não, eu gostaria de dizer a todos assim, agradecer o tempo que vocês me aguentaram, né? Não deve ter sido fácil, né? E eu sou um cara que quando eu falo um assunto eu me empolgo, né? Falo. E tem fica uma sugestão, não sei se as outras pessoas vão concordar. Eu lembro que o deputado, até antes de você se despedir, nós estávamos na mesa, e eu até comentei contigo, eu acho, Rodrigo. Lembra que eu falei que o deputado foi convidado para ir para Harvard e ele não quis ir? Sim, lembro. Que ia gastar muito tempo? Porque eles estavam estudando que no cérebro da criança, até o Gilmar vai gostar, que você me perguntou disso, o cérebro da criança ele é formado para, mais ou menos assim, ele faz a capacidade de armazenamento do que ele vai construir a vida inteira nos 2 primeiros anos de vida dela. Acho que é isso, 2, 3 anos, que é onde vai preparar todo o cérebro dela para o conhecimento que há de vir depois. Eu te comentei, até você comentou, fica a dica para um dia nós fazermos uma reunião sobre isso, uma questão temática sobre conhecimento, chamando os professores, os nossos pré-candidatos. Hoje, na live, nós tivemos, na média, 50 pessoas, Rodrigo, e desses 50, nós tínhamos 15 pré-candidatos a prefeito. Então, são assuntos que daqui a pouco vão estar interessando a esses professores, porque lá na frente vamos ter, com certeza, cidadãos melhores, né, Rodrigo? Desculpa interromper, e daí você pode se despedir. Com certeza. Alisson, inclusive, com essa ferramenta do Meet para webconferência, eu posso, numa próxima, trazer até os mapas de ressonância magnética, né?
feito desde bebês, desde crianças, adultos, para mostrar como que se constitui o processo de construção do cérebro no aspecto do conhecimento, principalmente do conhecimento e as regiões onde atuam os processos de ancestralidade. E a gente pode utilizar até essa mesma ferramenta que a gente está aqui para passar esses slides. Então é bem tranquilo. E dizer para vocês assim que eu me senti honrado, agradeço a Alisson, a Dani, a Jo, o professor Gilmar aí, o deputado Toninho fez excelentes considerações. Eu até quero me desculpar em falar em política velha, eu devia ter falado em modelo anterior e o modelo atual, é melhor do que falar política velha, então eu me equivoquei também. Na letra, né, Rodrigo? Então, é que a gente acaba se habituando a colocar política velha, mas é melhor falar em modelo. Mas isso é para provar que é aprendizado de todos, né, Berté? Claro, com certeza, Dani, falou certinho. E mais um detalhe também. E para o pessoal saber, Rodrigo, que o deputado ficou escutando a tua palestra toda, né? Então, pode ser que ele achar que ele não estava lá, ele estava. E mais um detalhe também é que assim, nós não podemos generalizar os maus políticos, né, e os bons políticos criar assim, generalizar. Nós temos pessoas muito extraordinárias, é o caso do deputado Toninho, que eu trabalhei com ele em um determinado período também, e eu sei da responsabilidade que ele tem em relação como político, né? E sei também da característica dele como ser humano e como pessoa, né? E quando a gente debate, discute, é muito importante quando a gente diverge, porque você divergir é uma forma de aprendizagem também, tá bom? Então, agradeço a todos e me disponho em um outro momento a aprofundar mais ainda esse tema. Obrigado. Beleza, então. A Dani, a Jo, alguém quer fazer alguma consideração? Ó, para ti. Para vocês também, ó. Oi, Paulinho. Paulinho, pode falar, Paulinho. Só deixa mais Boa noite a todos vocês. O telefone aí. Boa noite a todos vocês. É a primeira reunião que eu estou participando. Boa noite, Berté. E eu peguei aqui sobre a velha política, que nem o deputado Toninho falou, de ser autoritário, né? A minha opinião é que a união faz a força. Aqui a gente tem um probleminha aqui, que o prefeito fez através de decreto sobre o IPTU. Ele prorrogou o pagamento, as parcelas do IPTU através de decreto, fez a política e agora mandou para a Câmara. Então, na verdade, isso é ser autoritário, né? E não pode ser assim. Minha opinião é que deveria ter passado pela Câmara, depois fazer a tal da política, mas aqui foi diferente. Aqui foi feito através de decreto, foi feita as propagandas, foi feita a política em cima, e agora mandou para a Câmara para nós aprovar. Então, eu peguei um gancho ali do deputado, onde ele fala sobre ser autoritário, e eu creio que não funciona, como ele falou, né? É um conjunto de trabalho, a Câmara, Prefeitura, e tem horas que não é respeitado aqui no município. Então, só queria deixar isso e dar uma boa noite a todos aí, e falar que a primeira reunião que eu participei, achei bem legal, e vou participar das próximas também. Beleza. Ó, Paulinho, eu até acho que não é nem questão de ser autoritário. Isso o Berté explicou mais no início lá. De você ter uma reação sem pensar. Ele tomou uma posição em função das críticas que ele estava sofrendo e disse uma coisa, fez um decreto e depois ele foi ver a legalidade e ele não podia ter feito daquela forma, daí ele teve que mandar uma lei para a Câmara e hoje, se a Câmara não votar, ele não vai poder manter aquilo que ele disse. Então, ele acabou tomando uma posição para ganhar politicamente e esqueceu da parte legal, que ele tomou uma decisão na emoção. Não foi isso, Rodrigo? Isso mesmo, perfeito. É isso aí mesmo. Não usou a razão. Beleza. Então, tranquilo, gente. Beleza, Paulinho? Um abraço. Obrigado pela participação. Obrigado a todos pela participação. Essa semana nós vamos provavelmente fazer uma reunião com todos os presidentes municipais e os filiados que quiserem participar. Vou pedir, Jô, para você estar
convocando para sexta-feira, daí vai ser convocação com os presidentes, para nós estarmos conversando sobre as questões agora das filiações, tem o prazo final dos ajustes dessas filiações, e também sobre como vamos aí discorrer até essas questões legais, a questão da Secretaria da Mulher nos municípios. Eu vou estar cobrando de todos os diretórios e provisórias para estar formando a sua Secretaria da Mulher, e não só no papel, mas que tenha uma Secretaria da Mulher que atue de forma correta e a pessoa que esteja lá saiba, quando ligar, que ela faz parte do partido e que está no partido para poder ajudar a construir. Então, é uma coisa que nós vamos estar conversando com os presidentes, mas vamos abrir para todos os filiados que quiserem estar participando, e daí nós vamos informar a hora, tudo. Os filiados são convidados, os presidentes vão ser convocados. Beleza, gente? Boa noite a todos. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Rodrigo Berté, pela disposição, por ficar ali até 10h30 da noite, falando, nos trazendo informação. Acho que foi muito útil as informações e vamos, com certeza, ter muitos mais momentos como esse. Um abraço a todos e boa noite, gente. Até a próxima. Até quarta-feira que vem.